Oi, pessoal, bom dia, gente. Iniciamos nossa aula de hoje na apostila número 7, páginas 214 a 216. E o tema de hoje é Divina Paródia. Paródia, um tipo de texto que busca o humor, ou seja, por meio da reescrita de um outro texto. E a partir dessa própria reescrita, se faz uma crítica, se faz uma brincadeira ou mesmo modifica o texto que foi utilizado para fazer a readaptação. Então, a paródia em si é uma produção que se serve de outras produções com um único viés, o humor, e por trás desse humor há o que a gente chama de crítica, há o que a gente chama de brincadeira ou mesmo de mudança de significado. Quais são os textos mais utilizados pela paródia? Nós temos aí os provérbios, que são os ditados populares, ditos a exaustão pelo povo, né? E nós temos também as fábulas, que são as histórias construídas com animais e que se há uma lição de moral no final. Então, é muito comum a paródia se utilizar desses tipos de produção, tá certo? Aqui nós temos, aliás, uma produção. Vejamos aí, ó. Eu tenho uma moça e embaixo a adaptação de um provérbio. Veja comigo, acompanhe. Ó, nós temos aqui. Olha o que está escrito. Mais valem 10 pássaros voando do que um na mão. Então, ela quer dizer o seguinte: vale a pena perder tudo do que ter muito pouco. E isso é o que diz essa adaptação, tá certo? Porque no provérbio original não é assim. Olha como ele está escrito: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, é melhor ter algo do que perder tudo. Há uma brincadeira, tá? Mas aqui na apostila, ó, com a alteração do provérbio aqui original e a produção desta paródia, há a sua conexão com a imagem. Na imagem, a mulher solta todos os pássaros. Então é melhor ter tudo do que um só, ok? Então, a função da paródia é justamente esse: produzir humor, fazer uma crítica e ironizar uma pretensa verdade estabelecida há muito tempo. Algumas coisas são ditas como verdades, muitas vezes não são, mas a paródia tenta fazer essa provocação, tá certo? Acompanhe comigo agora, por favor. Na página seguinte, nós temos aqui diversos provérbios. Como eu disse para vocês, são frases ditas a exaustão pelo público, tá? E muitas delas são interessantíssimas, porque passa uma mensagem. Vamos ver. Olha aqui, ó. Águas passadas não movem moinho, de verdade. Nem sempre o passado tem o poder de mudar o presente. Pensa-se que possa mudar, mas não sempre, tá? A esperança é a última que morre, de verdade. O ser humano que não tem esperança, não tem nada. Antes tarde do que nunca. Imagina a situação. Aí temos outra. Antes só do que mal acompanhado. Realmente, às vezes vale a pena você estar sozinho do que estar com uma companhia que lhe faz mal. E aí são diversos os provérbios, ó. E vocês acompanhem comigo. Para a produção de uma paródia é necessário então um texto original. E aqui nós temos um exemplo. Acompanhem comigo, por favor. Olhem. Nós temos o provérbio original, que é chamado aqui de matriz, tá certo? E olha o que está escrito: quem ri por último ri melhor. Aquele que sabe esperar, no final ele vai sair vitorioso e vai sair sorrindo. É isso que quer dizer o provérbio original. Mas na paródia há uma mudança de significado. Acompanhe comigo. Quem ri por último é surdo ou retardado. Ou ele não entendeu, ou ele é doente. Então percebam, há uma brincadeira até um pouquinho resvalando ao mau gosto, mas não deixa de ser uma paródia. Na continuidade, nós temos outro provérbio adaptado. Vejam aqui, olhem o original comigo, por favor, acompanhando. Vamos lá. Quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, se há necessidade de fazer algo, se eu não tenho instrumento, eu posso utilizar outro. É isso que quer dizer o provérbio. No caso, como eu estou dizendo para vocês, original. Já no adaptado, eu tenho outro
outro tipo de mensagem. Olha o que a paródia fez. Ela alterou e fez uma brincadeira, algo muito leve, sutil, que agrada realmente o público em geral. Quem não tem cão, adota um gato. Percebam a mudança? Olha, então, se eu não tenho aquele animal, eu vou ter um outro, tá? E coloca aqui um cachorrinho de pelúcia juntamente com o gato, o animal mesmo, né? Olha que interessante. Bem bolado. Bem, na sequência, a apostila nos diz: para vocês produzirem uma fábula. Lembrando, o que é uma fábula, pessoal? É um texto produzido em que as personagens são animais. E esses animais agem, falam e se situam é, nos ambientes como se fossem seres humanos. Ao término da produção desses textos, há sempre uma moral, ou seja, uma mensagem. E aqui a apostila diz o seguinte para nós: para vocês criarem um, uma fábula utilizando o seguinte pretexto. Acompanhe comigo, por favor. Olhem aqui. Escreva uma fábula em que as personagens, olha, já está entre parênteses justamente para avisá-los, né, que são animais, as personagens, e para fazer o que nessa fábula? Esses animais, ó, que eles vivem um conflito ao saberem que só tem uma semana de vida. Então você vai construir uma fábula. Então você vai colocar aí os animais agindo como seres humanos e tendo apenas uma semana de vida, porque algo vai acontecer, tá bom? A história que você vai criar deve apresentar as personagens vivendo o drama da busca pela felicidade nos seus últimos momentos de existência. Isso deve ser evidenciado por meio de ações, como que essas personagens buscam a felicidade. Aliás, o que é ser feliz? É uma pergunta que se faz, né? A felicidade é tão subjetiva, o que para mim significa felicidade, para você pode não ser. Então é algo muito próprio do ser humano, de cada ser humano, tá certo? E ele fala o seguinte: com base também nas convicções, nos comportamentos, relacionamentos e desejos das personagens. Então você vai construir uma fábula em que esses animais terão apenas mais uma semana de vida. E durante esse período eles vão estar buscando a felicidade, entendendo a felicidade, agindo como se fossem mesmo felizes, como se a felicidade fosse tão simples de ser encontrada ou aí atingida. No final, a moral da história deve transmitir o ensinamento a respeito do que significa ser feliz. Então, a sua produção vai apresentar justamente isso. O que é ser feliz, ok? Na página 216, você terá um outro exercício que é diferente. Aqui eu tenho, ó, a raposa e as uvas, tá? Uma fábula. Eu tenho a versão 1, que é a versão original, e eu tenho uma paródia que foi escrita em cima dessa fábula. E tem ao lado uma outra fábula em que agora você fará a paródia. Qual fábula é essa? O Corvo e o Jarro. E vocês terão de fazer a leitura e construir uma paródia. Tá certo, pessoal? Por hoje terminamos aqui. Qualquer coisa estou à disposição. E mandem mensagem, podem me ligar, o que vocês quiserem. A gente está sempre aqui pronto para atendê-los. E até a próxima aula. Fique com Deus, um grande beijo. Tchau, gente!